Cascais aqui para emendarmos aqui a Patrícia e a nossa doutora Nair também quer fazer. Eu gostaria de chamar a atenção para a parte gerencial, técnica. Quer dizer, de repente você liga, ela compra, vê um jornal, tarifa de energia elétrica vai aumentar 30 e tantos %. Aí, candidamente, o governador, o presidente da Copel, disse que não sabiam de nada e simplesmente dizem que essa conta vai ser cobrada mais adiante. Nós temos aí a greve do transporte coletivo, muito justa até por sinal, porque a situação dos cobradores é absurda, né? E outros detalhes gerenciais sobre o sistema, todos aprovados por comissões chapa branca, né, que eles fazem, consumidores, sei lá o quê. Isso tem que acabar. Nós temos que gerar a democracia de fato. Nós temos que gerar um processo de debate do que de fato afeta a vida do meu filho, do meu neto, da minha vida, né? Por exemplo, uma das coisas mais absurdas que existem no Brasil é a frase maldita: o governo paga. O governo não paga nada, ele usa o dinheiro dos impostos. Quer dizer, nós pagamos, o contribuinte paga, o usuário dos serviços públicos é que paga. Vamos parar com essa onda de maná. Parece que nós estamos nos tempos bíblicos, acreditando que rezando vai cair do céu algum alimento. Então, pessoas ilustres, pessoas com boa formação técnica, tem que se mobilizar, tem que gostar do Brasil, tem que gostar do nosso povo. Eu sou membro do Lions Club Curitiba-Batel e nós desenvolvemos trabalhos no Colombo, na Vila Alve, onde é necessário. E o que a gente vê é de chorar. Creches. As crianças têm creches, uma fração mínima. Aí elas vão se criando na rua. Aí é óbvio, adiante, polícia, cadeia, mata, arrebenta. Lógico, as famílias milionárias, eu moro ali na Vila Isabel, tem um jardim de infância de gente rica, só falta a mulher chegar de caminhão para entregar a criança, que virou chique agora dirigir carro gigantesco, né? É o fim da picada. Tem carro até que parece caminhonete de funerária, mas agora deve ser moto, aquele carro preto cheio de friso prateado. Então a contracultura, ela é um negócio gravíssimo quando ela existe desviando a atenção do povo. E o governo, com esse negócio de lotear cargos, né? O governo federal parou em 39 ministros, porque eleger mais um ficava chato, né? Criar mais um ministério, 40 ministérios, número é ruim, é complicado, né? Então, existem, aqui em Curitiba, existem as administrações regionais, fazem alguma coisa. Nós temos calçadas, nós temos, não, é agradar o patrocinador de campanha, acessibilidade, inclusão. A probabilidade de um idoso ser atropelado e morrer é 40 vezes maior que a de uma criança. Mas é lógico, quem é que, depois de 60 anos, que é atleta? Até o sinal de trânsito para pedestre fica do outro lado da rua. Qualquer hora eu vou sair de binóculo para ver se está verde, vermelho, né? Para ver se eu posso atravessar ou não. E olhar para o chão, porque é gozado que na faixa de pedestre, na rampa, tudo, às vezes a gente encontra umas armadilhas brutais. Então, nós temos que rever o nosso processo democrático de forma radical, né? A justiça eleitoral deveria cobrar plano estratégico, tático, como é que cada um vai resolver. Óbvio, não compete à justiça legislar, né? A justiça aplica a lei. Então, não estou pedindo uma coisa que não tem cabimento, né? Mas, já que vocês estão aí na reta, né? Nós, eleitores, é que temos que cobrar. O pessoal vota por causa de religião, porque o pastor mandou, porque o padre mandou, porque o cara é bonitinho, porque é jogador de futebol. Mas a mídia comercial faz isso. Não? Vocês vejam nessa fase da Copa da FIFA. O herói, a guerra, né?
dizer, você chega numa favela, num bairro humilde, pergunta para os meninos o que eles querem ser, 90% quer ser jogador de futebol. Lógico, é natural. Existe algum museu decente, tecnológico? Existe motivação para exercitar outras profissões? Não. O que eles querem é que todo mundo seja atleta, porque nós vamos exportar gente. O Brasil, acho que é um dos maiores exportadores de atletas do mundo. Então, gente, vem a democracia? Não, nós não chegamos à democracia de fato. Nós temos um processo eleitoral tutelado, né? Até porque a porcentagem do analfabeto funcional é colossal. Então, nesse processo, que não é privilégio do Brasil, isso são raros os países que de fato têm uma democracia relativa, né, para valer, é o desafio que surgiu no século XIX, principalmente, no fim das monarquias. Né? Porque as monarquias, o mundo era dividido como se fosse propriedade privada das famílias reais. Agora é propriedade privada dos grandes grupos econômicos, grupos financeiros, e nós somos os bobões. Obrigado. Muito bem, a contribuição do Dr. Cascais, né? Temos aqui, antes do encerramento, duas contribuições aqui, a doutora Anaí, que dá um pequeno esclarecimento a respeito da situação de pesquisa, e a doutora Zuleika também. Apenas para, acho que incitar um pouco mais esse debate da questão da indução dos resultados da pesquisa ao eleitorado. Bem, as pesquisas eleitorais, elas não têm um poder por si só de induzir, pelo menos eu acredito nisso, e eu sou formada em estatística e eu fiz um curso na Federal, uma pós-graduação de comunicação política e imagem. E nesse curso a gente discutiu muito a vinculação da informação eleitoral em anos eleitorais, ou seja, as campanhas, as próprias pesquisas e todo o aparato eleitoral. Na questão das pesquisas eleitorais, anos eleitorais, as pesquisas não podem ser divulgadas, não podem por uma questão de legislação. Tá? A pesquisa eleitoral em ano eleitoral, para ser divulgada, ela precisa estar registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Para estar registrada no Tribunal Superior Eleitoral, ela necessariamente precisa ter toda a documentação do Instituto, do estatístico responsável pela pesquisa e pela ponderação, plano amostral, todas essas questões técnicas muito bem delimitadas. Dito isso, não defendendo institutos ou não defendendo a pesquisa em si, porque como eu, no início da minha fala, a pesquisa não é boa nem ruim por si só, é o uso que se faz dela que a faz induzir ou não o resultado. Por quê? Se vocês tiverem oportunidade e se interessarem pelo assunto, dentro do site do TSE, eleições 2014, vocês vão achar um ícone, pesquisas eleitorais. Ali vocês vão ter acesso a todas as pesquisas registradas no ano eleitoral. E ali vocês têm acesso ao questionário, que é um instrumento de recolha, ao plano amostral, que são os números que a professora gostaria de saber. Ali você tem toda a informação técnica da pesquisa. E depois, o resultado dessa pesquisa pode ser consultado através do meio de quem a contratou, que também tem essa informação lá. O mais interessante que eu gostaria de salientar por questão, quem está na frente, por exemplo, hoje a gente tem candidatos já liderando. Já tem candidatos liderando e já tem os candidatos certos, quem é que vai se candidatar. Vocês podem perceber que todos os questionários você vai ter, tá? Vários cenários eleitorais. A maior parte dos veículos de comunicação, a maior parte dos meios de comunicação, eles privilegiam um determinado cenário. Ou seja, eu tenho para presidente, eu tenho lá Dilma, Aécio, Eduardo, eu tenho Levi Fidelis, eu tenho José Almeida Maria, né, o Zé Maria, eu tenho Luciana Genro, eu tenho Pastor Everaldo, até uns dias atrás eu tinha Randolfo Rodrigues. Na verdade, o
meio de comunicação ele fala Dilma, Aécio, Eduardo, outros candidatos. O eleitorado, ele não tem nem a condição de saber quem são os outros candidatos. Eles são outros candidatos, 2%. Então, assim, nesse sentido, eu concordo sim. O resultado da eleição, ele pode influenciar o resultado. Mas, assim, eu acho que a legislação, e aí é uma questão, eu não encontro hoje na legislação eleitoral alguma coisa que seja contundente e que seja taxativa de como essa pesquisa deve ser vinculada. Porque também o plano amostral, ele também é muito folgado, é muito flácido, tá? Porque eu não tenho que provar que, por exemplo, 40% da minha população paranaense é de cidades até 40 mil eleitores, entendeu? Assim, eu não tenho eu não tenho obrigatoriamente de dizer isso no meu plano amostral e de dizer que a minha amostra, que tem que ser representativa dessa população paranaense, se ela obedeceu esses critérios de estratificação. Então, isso também é uma questão para a legislação eleitoral. E eu acho que isso é uma questão também para os jornalistas, para as pessoas que trabalham esses dados e para o próprio eleitor observarem isso com um pouquinho mais de cuidado antes até de tomar essa decisão. Antes de tomar a decisão de, eu vou votar no candidato X porque ele está na frente, ou vou votar no candidato Z, porque também existe uma grande parcela da população que também se comporta dessa forma. Eu vou votar no candidato Z porque ele está por último, porque eu não quero votar em ninguém. Esses esclarecimentos da doutora Nair nos ajudam muito e eu estou seguro que saindo daqui nós vamos fazer uma leitura diferente das pesquisas, né? Mas nós somos filiados aqui mais, Nair e Solange, a uma linha mais liberal, né? No sentido de que, quanto possível, nós devemos evitar o engessamento do processo político eleitoral. Era uma tese, inclusive, defendida por um antigo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que dizia que, muitas vezes, os projetos, as mensagens, regulando o processo eleitoral, os políticos votam sem saber bem o que estão votando. Tanto é verdade essa mini-reforma que está em discussão lá no Supremo, né, que ela tem mais natureza cosmética e ela não vai à densidade do sistema político eleitoral que leva a essa lateralização que a senhora estava dizendo ali, a um risco de deslegitimação do processo político. Aliás, uma tendência aí, esse decreto polêmico que nós estamos questionando, né, decreto 8243, em que o Centro de Estudos Brasileiros fez um debate e que está fazendo, inclusive, um memorial aos presidentes das duas casas do Congresso, contestando a legitimidade política e constitucional desse decreto, né? Mas o fundamental é de que nós vamos chegando agora ao termo do nosso trabalho, agradecendo a presença de todos, e temos aqui um brinde aqui que a Magna vai nos trazer aqui, um brinde da JM Livraria Jurídica. Magna, qual é a informação que nós temos aí a respeito disso? Agora ficamos em um número pouco. Não, nós temos um bom número aqui. Então, eu acho assim, quem por acaso está fazendo aniversário esse mês? Tem alguém aí? Junho. De junho? Junho, ali o Ivo. Então, faz favor, vem escolher um livro. Aqui, Raquel. E os outros? E os outros livros irão para o acervo do SEB, para sorteio depois Para a gente fazer uma rifa. Fazer uma rifazinha para financiar o nosso trabalho aí, né? Aqui temos vários aí, 7 livros, né? E nós queremos, no encerramento também, Magna, agradecendo aqui ao Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, na figura do Venceslau Muniz, nosso companheiro do secretário executivo, e do professor Hernani Costa Straub, nosso presidente. O professor Hernani não pôde vir porque tinha uma consulta médica, né? Nós também queremos destacar aqui o agradecimento aqui à Compagás, a Companhia Paranense de Gás, através do seu presidente, Luciano Pisato, pelo apoio institucional que está nos dando. E temos um folheto da Compagás aqui mostrando soluções de energia, né? Espalhando gás natural, combustível menos poluente para todo o estado do Paraná. E o uso residencial natural, Cascais, que é a nossa engenheira aqui da área, né? E uso veicular, domiciliar, né? As redes de encanamento, mas principalmente para a base industrial do Paraná, para que a nossa base industrial se mantenha competitiva, né? Agradecendo então aos companheiros,
inclusive que estão aqui nos dando a honra de participar conosco aqui, o Altino e o Álvaro e o Altino aqui, que estão vindo pela primeira vez aqui conosco, né? O Paulo Negrão lá, que é nosso líder sindical e pré-candidato aqui nas eleições, bem-vindo aí, né? Aqui o Bismarck, nosso representante aqui da cultura nordestina, né, Bismarck? Aqui os nossos companheiros todos e aos nossos participantes aqui, né? A doutora Zuleika, o Eduardo Fulgêncio, a doutora Solange que está aqui conosco, a doutora Nair e a nossa líder feminista aqui, a Conceição, né? Líder da comunidade de mulheres melhor de negócios, né? Os companheiros todos, o Cínico, o Ailson, nosso empresário aqui, financia o Saraiva, que está lá chegando de Brasília, né? Companheiros, muito obrigado a todos e agradecimento à nossa equipe executiva aqui. Boa tarde e um bom fim de semana.